Bom dia, tudo bem? E vamos à nossa aula de história, no ambiente que eu adoro fazer aulas de história. E com o mapa do Brasil bem próximo a gente. Então, crianças, no módulo 2, módulo 1, nós falamos, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, Os índios habitavam aqui e nós vimos que eles vieram para o Brasil, Foi um plano mesmo, não foi nada ocasional. No módulo 2, nós já entendemos, que os índios trabalharam, nós éramos uma colônia de Portugal, utilizaram o primeiro trabalho, a primeira mão de obra utilizada foram, os índios, os indígenas, melhor dizendo, e depois, nós vimos agora no finalzinho do módulo 2 que os indígenas conheciam o território, e já estavam plantando a cana-de-açúcar desde lá da época das capitanias. Plantando a cana-de-açúcar, eles precisavam de muita mão de obra. Os indígenas, alguns resistiam, lembra que vocês já falaram na aula online que a gente conversou sobre isso? Muitos resistiam ao trabalho e outros, por conhecer o território, eles fugiam. Com isso, os portugueses descobriram um comércio, lá na África, além do ouro, do marfim, escravos. Então, eles desciam, compravam escravos, que lembra que a Tia Aline falou que eles eram vendidos como mercadorias. Até aquela atividade que nós fizemos no módulo 2, falava os termos que eles se direcionavam aos negros, africanos, era como mercadorias mesmo, estoque, armazenados, eram esses termos que eles utilizavam. E aí, então, tudo para trabalhar no engenho, lá no módulo 2 também, nós vimos o engenho, trabalhamos com o engenho, como que faziam, Lembra que o último módulo, que eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Muito bem, tudo focado na cana-de-açúcar. Agora, nós vamos para a apostila 3, no módulo 8. Olha lá. Ampliação de fronteiras, bandeiras, índios, negros e ouro, tá? Então, ó, primeira produção, exploração, vamos colocar assim, pau-brasil. Depois, cana-de-açúcar. E agora nós entraremos numa terceira fonte econômica do nosso país, o ouro. E como tudo isso aconteceu, tá? Então é que nós vamos entender agora, tá bom? No caderno anterior, você estudou o processo de colonização do Brasil pelos portugueses, e a produção da cana-de-açúcar. Tais atividades se desenvolveram principalmente nas capitanias. Vocês lembram, gente, que foram instaladas várias capitanias pelo Brasil. Algumas foram excelentes e outras não progrediram, tá? Nessas e nas próximas aulas, vamos descobrir o que fizeram os colonos dessa capitania para sobreviver e obter lucros. Então, durante um bom tempo, a plantação da cana-de-açúcar. Só, gente, que na capitania de São Vicente, ó, São Paulo tá aqui, ó. Na capitania de São Vicente, olha onde tá o dedinho da Tia Aline aqui, ó. Aqui havia uma capitania. E nessa capitania, sabe o que aconteceu? A cana-de-açúcar não teve progresso. Não se desenvolveu. Vamos lá, página 98, leia com a Tia Aline. A capitania de São Vicente era habitada por indígenas, colonos portugueses, muitos mestiços, filhos das novas famílias formadas por colonos e índias. Os habitantes dessa capitania, eles eram chamados de paulistas, tá? Por quê? Porque a importância da vila de São Paulo. Lembra que São Paulo, gente, olha lá, o nosso estado era uma vila, algo pequenininho. E nós já vimos isso também nas nossas aulas de geografia.
Só que os colonos, eles também tentaram plantar cana-de-açúcar nessa região aqui, ó. Porém, gente, não tinha lucro suficiente. Por que não tinha lucro suficiente? Vamos descobrir? Havia uma capitania, ó, aqui em Pernambuco. Estão vendo? Olha o dedinho da tia Aline aqui, ó. Pernambuco. Tinha essa capitania e a produção da cana-de-açúcar era excelente, tá? Então havia uma produção maravilhosa. Com essa produção excelente, os europeus vinham, compravam a cana-de-açúcar e voltavam. Eles nem desciam para a capitania de São Vicente. Já faziam todo o trabalho aqui, quando não nas Antilhas também, que nós vimos. Então a capitania de São Vicente, gente, ela começou a entrar em deficiência. Com isso, os colonos, né, quem habitava ali ficou em desespero, porque não tinha lucro, nada acontecia, e aí eles criaram estratégia. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eles criaram uma nova estratégia de ganhar dinheiro, de arrumar algo que eles pudessem sobreviver, tá? Então vamos lá, ó, vamos entender por que não progrediu a capitania de São Vicente. Primeiro, o solo não era tão excelente quanto no Nordeste. Já começa aí. Segundo, a localização era muito distante, demorava muito. Então, ó, vem da Europa, já parava aqui, ó, em Pernambuco. Pegava e voltava para a Europa. Imagina, descer mais tempo. Imagina, eles nem desciam. Então, o solo não adequado, favorável, né? E a gente vê isso muito na nossa aula de ciências. E veremos também no módulo 3 a importância de um solo produtivo e também a distância. Com isso, pessoal, vamos pensar, precisamos de estratégias. Alguns deles desenvolveram a policultura, que é várias plantaçõezinhas, tá? O pastoreio, que é trabalhar com gados, mas eles também não tinham condições financeiras de manter, né, essas plantações, de manter esses animais. Então, o que acontece? Eles passaram a organizar umas expedições, né? Então, grupos de pessoas saíam em busca de alguma riqueza, de alguma conquista. E aí, eles foram para o interior da colônia. Lembra que a tia Aline falou? Eles chegavam, gente, eles ficavam aqui, ó, próximo ao mar. Por quê? Né? Para facilitar a chegada, as plantações. Quando eles viram que nada disso progredia, eles foram para o interior do país. Ó o dedinho da tia Aline, ó. Eles começaram a entrar para dentro do país, né? A conhecer novos territórios. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Que foi um acordo? Gente, ó, passou batido esse tratado e eles foram para dentro do país. E aí, né, a procura de ouro, pedras preciosas e também indígenas que pudessem aprisionar e vender como escravos. Essas expedições foram chamadas bandeiras, tá? E quem participava dessas expedições eram os bandeirantes. Inclusive a nossa amiga até fez na sua apresentação no estado de São Paulo, falando sobre os bandeirantes, tá? Então os bandeirantes eram grupos, né, pessoas que saíram para dentro do interior do Brasil em busca de novas conquistas para sobreviver. Tudo bem? Então, além de homens brancos, também faziam parte das bandeiras indígenas, que foram aculturados, né, que foram administrados ali pelos jesuítas, pelos portugueses, e tomaram toda a cultura que a gente chama de aculturados. Mesmo os paulistas, que não podiam viajar para o sertão, participavam das bandeiras. Contratavam alguém para ir em seu lugar, dando-lhe o material, armas, mantimentos e empregados necessários para a viagem. Os lucros, o que eles conquistavam
né, nas minas de ouro, as pedras preciosas que encontravam, ou os índios que eles pegavam para escravizar, eles dividiam todo o lucro. E aí, o que vocês me falam? Vocês acham que os bandeirantes eram vilões ou eram heróis? Inclusive, a Tia Aline já falou isso para vocês, quando a gente vai para São Paulo, né? Tem a rodovia dos bandeirantes. Em São Paulo tem monumentos, né? Que fala sobre os bandeirantes. Então é algo muito polêmico. Tudo bem que os bandeirantes, né? Devastaram o interior do país, foram corajosos, mas também tem o lado que eles exploraram, né? Eles capturavam esses índios para vender como escravos e com isso o território foi expandindo, mas alguns sofreram com essas situações. Então, o que vocês acham, tá? Inclusive esse mapa aqui, ó, exatamente como a Tia Aline pegou para vocês olharem. Olha lá, tá na página 100, as expedições que ampliaram os limites territoriais do Brasil. Então, olha lá. Durante um tempo, a setinha verdinha, ó, só os lugares que eles ficavam. Após, né, esse tempo, eles começaram a ir para dentro, para o interior do país. São as setinhas vermelhas, tá? E tiveram muitas descobertas. O mais comum é que os bandeirantes sejam retratados de forma imponente, né? Homens valentes, assim, né, como heróis. Assim, as difíceis condições em que muitos deles viviam e as consequências negativas de suas ações são geralmente deixadas de lado. Então, o que eles fizeram com os indígenas, devastaram, né? Isso é meio deixado de lado, porque eles conquistaram, descobriram, né? Fizeram várias descobertas que enriqueceram muito, né? Então, o que você acha? Na nossa aula online, vocês vão me contar. Vocês acham que eles são heróis ou vilões, tá? Mas agora a gente entra numa terceira etapa do nosso país, né? A descoberta do ouro, combinado? Então, você vai fazer a atividade da página 100, tá? Aqui, ó, que a Tia Aline falou dos monumentos que nós conversamos, esses monumentos, né, são encontrados em várias cidades do nosso país, tá? Ó, São Paulo, tá? Aqui também, ó, cidade de Salto, em Goiânia, em Goiás, tem vários monumentos dos bandeirantes. E responder as perguntinhas também da página 102. Mas tá tudo marcadinho na nossa plataforma. Assista esse videozinho também que fala sobre os bandeirantes, bem legal. E na nossa aula online falaremos mais sobre esse assunto, ok? Beijão! Terras, abrindo muitos caminhos, descendo rios e subindo serras. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, Anhanguera são alguns dos bandeirantes. Seus nomes foram dados para estradas importantes. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, Anhanguera são alguns dos bandeirantes. Seus nomes foram dados para estradas importantes. Novas terras, abrindo muitos caminhos, descendo rios e subindo serras. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, Anhanguera
são alguns dos bandeirantes. Seus nomes foram dados para estradas importantes: Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, Anhanguera, são alguns dos bandeirantes. Seus nomes foram dados para estradas importantes.